Parashá Mishpatim, que vai do capítulo 21, verso 1 do livro de Êxodo, até o capítulo 24, verso 18. Parashá Mishpatim significa regras. Na Parashá passada é uma das Parashot mais especiais de toda a Torá. Pelo menos para mim, eu pessoalmente tenho uma ligação muito forte com essa Parashá. É o momento em que Hashem entrega a sua Torá ao seu povo. Ele faz todo aquele grande evento, faz os 10 pronunciamentos. E aí, com todo aquele acontecimento, o que se espera na próxima Parashá? Profundidade, grandiosidade e grandeza do Eterno. No Shabbat passado entendemos que a única maneira que nós temos de ver a Deus é através da sua Torá. Ele mesmo faz isso, ele mesmo mostra isso. E ele dá a Torá como quem diz: eu não tenho forma, então vocês não vão conseguir me ver com os seus olhos, mas pela minha Torá vocês vão entender as minhas ações. E aí o povo todo viu todos aqueles eventos: fogo, trovões, a montanha sendo arrancada, sendo suspensa, ficando transparente, o próprio céu vindo, descendo e tocando o cume do monte, e todo aquele evento que envolvia grande poder, toda aquela movimentação, a ponto do povo falar: não queremos mais que fale o Eterno com você, Moshe, depois fale conosco. Tamanha foi a demonstração de poder e de grandiosidade. E eles, quando viram aquilo tudo que eles esperaram, viram o Eterno. E aí o Eterno faz os 10 pronunciamentos, que são nada mais, nada menos do que um grande resumo de toda a Torá. Se você pegar os 10 pronunciamentos, ou os 10 mandamentos, como alguns costumam se referir, e vir desdobrando eles, vão cobrir todos os preceitos da Torá. Então o Eterno meio que faz a grande, não posso nem dizer isso, mas a grande inauguração da Torá, lançando uma pedra fundamental, que são os 10 pronunciamentos, e todo o povo espera ainda ver Deus. E em partes eles viram, porque 22 mil anjos em sua caravana real, em sua comitiva real chegando, toda aquela movimentação, em partes eles viram uma grande manifestação de poder do Eterno. E aí o que se espera depois de um grande evento? Vamos imaginar que estamos num casamento. Quando toca a marcha nupcial, o que acontece? Todos olham para ver a noiva. É verdade ou não é? Todos esperam isso. Quando toca, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Esquece de tudo que está lá na frente, todo mundo se levanta e olha para trás. Espera a noiva aparecer. E o nosso povo, sem dúvida alguma, obviamente, em uma comparação, eles não esperavam a noiva, mas esperavam o Eterno e sua Torá. E aí aparecem os 10 ditos e toda aquela manifestação, e depois vem essa Parashá Mishpatim. O que se esperava na Parashá Mishpatim? Mais do que estava acontecendo. O Eterno faz aquilo tudo, e a próxima Parashá que vai ser grandiosa, grandes demonstrações de poder, maiores ainda. Os anjos, não sei, ensinando para o povo, enfim, alguma coisa muito grande. E essa Parashá, ela reúne 53 preceitos que são narrados fora de ordem cronológica, mas perfeitamente ordenados espiritualmente. E essa Parashá é uma narrativa desses 53 preceitos. Nada mais que isso. Frustrante? Para quem tinha os olhos no monte sendo levantado, os ouvidos nos trovões, realmente frustrante. Mas quem entendeu a mensagem do Eterno e viu que na verdade só poderíamos vê-lo através da Torá, esses 53 preceitos vão dizer muita coisa. Na verdade, eles vão definir um retrato falado, digamos assim, do Eterno, com uma precisão impressionante. Eles são
preceitos que aparentemente são muito desconexos uns dos outros. Fala sobre escravos, começa falando sobre escravos, respeito e cuidado com pai e mãe, responsabilidade, restituição, cuidado com órfãos e com viúvas e convertidos, o comportamento que deve ter um juiz, algumas leis de cachuruto. Mas por que tudo isso? Por que o Eterno escolhe então preceitos? E vamos parar e pensar. Começa logo com o preceito da escravidão. Não seria mais grandioso se ele falasse, bom, tudo bem, vamos começar pelos preceitos? Por que ele não fala amar a Deus sobre todas as coisas? Seria grandioso, um preceito muito profundo. E ele começa falando justamente de escravidão. E quando vai avançando nos preceitos, ele passa de escravidão ao cuidado com os pais e outros, mas todos os preceitos que regem o relacionamento entre um homem e o outro homem, entre os seres humanos de uma maneira geral. E retira os preceitos, não comenta nessa paraxá sobre os preceitos que vão reger o homem com o Eterno. Mas por que isso? Por que falar desses preceitos? Por que não mostrar ao nosso povo e a nós também mais de poder, para a gente compreender que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Não sabemos ainda. E avançando ainda, por que começar de todos os grandiosos preceitos da Torá por escravidão? Escravidão era basicamente quando alguém fazia dívidas ou roubava e não tinha como restituir ou pagar a sua dívida, então era feito de escravo. Mas nesse momento, segundo os comentários do próprio Urashi, nosso povo estava muito rico, tinha saído do Egito agora, não tinha lojas no deserto para ele gastar aquele ouro todo que eles pegaram do Egito, então eles estavam todo mundo muito bem. Caía maná dos céus, então ninguém estava comprando comida e precisando, então não haviam escravos ainda no nosso meio, nesse sentido. Então por que o Eterno começa definindo essas leis? Na verdade, tem duas maneiras de vermos a Torá. Uma, com olhos físicos, em que lê que foi feito um escravo, e se ele quiser ficar, vai furar a orelha, se ele não quiser, ele vai embora no 6º ano. Uma mera visão física, curta, pequena, da grandiosidade do Eterno. Ou podemos nos aprofundar muito mais, aprender mais. Podemos ficar presos, o nosso olhar e a nossa mente, nas coisas físicas, no monte sendo suspenso, em raios e trovões, e essas demonstrações de poder, ou compreender que na verdade todo o propósito daquele grande evento era apenas chamar a atenção para a grande coisa que iria acontecer. E a grande coisa que iria acontecer era a revelação da Torá, e ela começa justamente por esses preceitos. Vamos entender que na verdade quando o Eterno diz sobre o preceito da escravidão, ele está falando de escravidão, mas não dessa que a gente está lendo. Ele está falando algo muito mais importante, muito mais profundo. O Eterno é perfeito e jamais iria pegar um momento tão relevante para o nosso povo, que foi Matan Torá, a outorga da Torá, e ia pegar preceitos desconexos e ia mostrar. É isso. Na verdade, o Eterno está dando uma amostra e está explicando efetivamente quem Ele é, como Ele age e como Ele vai tratar o seu povo e como Ele trata o seu povo. Ele nada mais, nada menos vai começar a definir as fórmulas da matemática divina. Sabe aquelas fórmulas que a gente aprende? Fórmula disso, fórmula daquilo, e x ao quadrado, e pi não sei da onde. Existem as fórmulas que o Eterno trata, a matemática divina, e todos esse conjunto de preceitos vão definir essas fórmulas.
porque essas fórmulas vai definir o que acontece na sua vida, na minha vida, e vai definir como é que a gente anda, como é que as coisas acontecem, o porquê que certa coisa acontece desse jeito, o porquê que outra coisa acontece de outro. Então, quando a gente olha os preceitos e vê o Eterno falando de escravo, depois falando como se comporta um juiz, e vê, puxa, mas é tão distante uma coisa com outra. Não, ele está falando da mesma coisa, sequencialmente, cadencialmente, logicamente, explicando ponto a ponto das coisas mais importantes do que vai acontecer na sua e na minha vida. Nada mais do que isso. Em resumo, vamos aprender um pouco, porque eu também obviamente não fui capaz de esgotar o assunto da matemática divina, porque eu sou um mero mortal, assim como todos nós aqui, então jamais podemos esgotar todo o assunto, mas tem algumas coisas que nós podemos compreender, e na verdade são essas coisas que nós vamos compreender hoje, muito mais do que uma grande explanação espiritual. Vamos começar a pegar essas fórmulas matemáticas de 2 mais 2 ser 4, simples como isso, e vamos começar a virar para o mundo espiritual e ver como as coisas se encaixam. E aí essas fórmulas vão definir se você tem sucesso na sua vida espiritual ou não, se você consegue se conectar ao Todo-Poderoso ou não, se você consegue se conduzir da maneira certa ou não, se você consegue um emprego ou não, sustento ou não, tudo isso regido pela matemática divina. Nós já ouvimos o Orochi Marcos falando um pouco sobre o que é a matemática divina e como ela funciona. Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais nisso e começar a ver isso na sua vida e na minha vida. Antes de entrar profundamente nisso, eu queria usar uma história para exemplificar o que vamos falar. É uma história real. O Rabino Levi, um grande rabino, e estava lendo a biografia dele, e quando ele vai assumir uma das comunidades judaicas de uma cidade, ele chega na cidade e a primeira coisa que acontece para ele, vem duas pessoas brigando. Na verdade não brigando, mas tem uma causa para ser resolvida, e eles chegam para o Rabi: nós precisamos da sua ajuda e precisamos que você faça um julgamento entre nós dois. Ele, pois não. E um comerciante muito rico chega e diz: olha, o pai desse rapaz que está discutindo comigo sobre essa questão era muito meu amigo, e nós éramos comerciantes, e eu produzia mel e trouxe mel para essa cidade. Só que quando eu cheguei aqui, o preço caiu demais do mel, e eu falei: guarda os meus barris de mel até que o preço suba um pouco mais e eu possa vender no mercado. E como ele era muito meu amigo, ele guardou, e eu já fiz isso por ele também. Ele guardou a minha mercadoria, e como eram muito amigos, não tínhamos contrato, era feito por amizade, por confiança. Só que ele morreu nesse período. O preço do mel foi subindo, e ele nesse período ele morre, e agora o filho dele diz que não reconhece a dívida, não sabe o que é, e se recusa a devolver o mel. E então o filho do homem morto diz: realmente eu não sei, eu assumi os negócios do meu pai, veio esse senhor e diz que o mel é dele. Não tenho como dizer se é ou não é, mas meu pai não me deixou nada escrito. Não há um contrato, uma prova, uma testemunha, não há nada. E aí, o rabino, com essa questão na mão, pelas regras do Eterno, ele já sabia exatamente o que devia fazer. E aí, como o filho do homem era órfão, então a causa deveria ser ganha pelo órfão, segundo as leis naturais. Então ele começa e ora ao Eterno e pergunta: Eterno, esse é o meu primeiro caso, por que o Senhor faria um caso tão simples de ser resolvido, tão rápido de ser resolvido? Mas se eu der esse parecer, muitos vão saber que realmente
Eles eram amigos e possivelmente isso aconteceu, mas eu não posso fazer diferente. Por que esse caso? E ele se perguntou e orou, esperou um pouquinho, ainda estava na sala, foi para um canto, orou. E o comerciante, que era muito rico, parou, falou: Rabi, não sei o que aconteceu. E ele ficou mais feliz e ele contou. O comerciante disse: quando meu pai morreu e nós assumimos o negócio, o pai, que na verdade era o avô do rapaz, veio até nós dizendo que ele deixou uma quantidade de vinho com meu pai. E nós falamos que não reconhecíamos. E os nossos avós eram muito íntimos também, assim como eu era íntimo do pai dele. E eu falei que não sabia de nada, não sabia do vinho e não o devolveria. E agora, pensando melhor, a quantia do mel que eu deixei é aproximadamente o valor do vinho que ele tinha deixado. Entendo que, na verdade, o meu pai, que é o avô dele, realmente deixou o vinho e agora eu estou restituindo as coisas. Por que eu contei essa história? Simples. Porque a matemática divina, diferente da justiça humana, jamais falha. O que é muito bom. Só que quando a gente fala da justiça divina, a gente se encaixa sempre como se, ao invés de estarmos num tribunal e a justiça divina sendo executada, a gente se olha e se vê do lado do juiz, abraçado com ele, esperando que todas as sentenças sejam a nosso favor. E não vão ser. Porque justiça é justiça. Independente se você é irmão, filho, primo, amigo do juiz, a justiça é a justiça. Então, quando clama-se a justiça divina é justa, como diz a própria palavra, e ela vai fazer o que é certo. Então, antes de começarmos a olhar a Paraxá, não vamos nos colocar na posição de amigo do juiz, que está do lado do juiz, com a mão sobre os ombros dele, esperando ele dar uma sentença favorável, porque isso não é justiça. Justiça é olhar o caso e dizer o que é certo e assim efetuar. E o Eterno assim vai fazer. E só para nós sabermos, toda a justiça começa pela casa do Eterno. Começa por nós, por mim e por você. Qual é o pai que repreende primeiro o filho do vizinho para depois repreender o seu filho? Ele começa pelo seu filho e depois parte para os outros. Sabendo disso, vamos começar a olhar algumas dessas regras perfeitas do Eterno. E aí, vamos ver se alguma coisa faz sentido ou não na nossa vida. Vamos à primeira lição. Primeira lição trocada. A primeira lição é que sem energia não há serviço. Então temos que ter energia para fazer o serviço do Eterno. Mas vamos lá. Shemot 21, verso 1 ao verso 6. E essas são as regras que vocês lhes devem apresentar. Se você adquirir um escravo hebreu, ele deve trabalhar durante 6 anos, mas no 7º ano ele será libertado sem pagar nada. Se ele veio solteiro, deverá sair solteiro. Se veio casado, sua mulher deverá acompanhá-lo quando ele sair. No entanto, caso o seu senhor lhe tenha dado uma mulher, e ela tiver dado luz a filhos e filhas, então a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, e ele sairá sozinho. Mesmo assim, se o escravo declarar: amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, por isso não desejo ser libertado, o Senhor deverá levá-lo diante de Deus, e ali, junto à porta ou batente, seu senhor deve perfurar-lhe a orelha com um furador, e o homem será escravo dele por toda a vida. Vamos à primeira lição. Ser vendido como escravo. A gente olha essa lei e acha assim: isso jamais vai acontecer hoje. Primeiro, porque não tem escravo. Segundo, porque ninguém pode ser vendido ou comprado. Saibam que as leis do Eterno não
não se submetem aos tribunais humanos. E ela continua ativa, mesmo se a gente aceita ou não aceita. Então, se o Eterno está falando que existem escravos e existem leis para eles, existem escravos e a lei está sendo aplicada hoje. Quer você goste, quer não. Quer eu goste, quer não. Então, mal ou bem, você ou eu pode ser um escravo e não está nem sabendo, porque a lei está se aplicando. A lei é ativa, a lei está funcionando e a justiça divina está sendo aplicada, sendo definida nos tribunais divinos, sendo aplicada sobre a terra. Então, é preciso entender essas regras e não olhar para elas como mera alusão a um tempo passado em que havia escravidão, porque senão o Eterno não tinha começado por essa lei, se ela fosse presa ao tempo. Primeira coisa é entender o porquê uma pessoa vira escrava. Basicamente 2 motivos. Primeiro, roubou e não tinha como restituir. Foi pega, tinha que fazer a restituição do valor, não tinha como restituir. Então o que se fazia? Se vendia a pessoa como escravo e ela pagava com esse período de trabalho. Esse é o primeiro jeito. O segundo jeito, ela gastou demais, estourou os limites do cartão de crédito, não tem como pagar, é vendido como escravo para pagar essa dívida. Espiritualmente, o que isso significa? Espiritualmente significa que essa pessoa perde temporariamente o status de livre e é escravo de alguma situação, de alguma coisa. Ela perde o seu poder de decidir plenamente o que ela faz e o que ela vai deixar de fazer. Que horas ela dorme, que horas ela acorda, se ela recebe pagamento, se não recebe. Então qualquer coisa que venha te aprisionar e tire a capacidade de você tomar decisões plenas na sua vida, precisa ser julgado. Talvez você tenha sido vendido como escravo e nem se deu conta. Está servindo em algum lugar e nem se deu conta. Vou citar uma história de um amigo que ele conseguiu um emprego muito bom e começou a trabalhar nesse emprego. Ele trabalhava dia e noite, trabalhava muito, e ele não tinha hora para nada. Por quê? Porque ele era jovem, comprou um carro muito bom, muito acima do seu padrão, deu entrada no apartamento, então ele teve que trabalhar muito, e trabalhava para conseguir pagar o carro, o apartamento, enfim, não tinha hora. E o que é isso? Exatamente essa lei. Ele fez mais contas do que ele conseguiria pagar e foi vendido como escravo. Então ele não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar, não podia decidir o que ele ia fazer, nem ficar doente direito ele pôde, porque quando ficava doente ele ficou naquela: puxa, o que está acontecendo no meu trabalho? Foi preso, foi vendido como escravo. Isso é escravidão. E ela se aplica hoje perfeitamente. Esse é o caso de que gastou demais, mas existem outros. Existe o caso, por exemplo, de que você roubou. Ah, mas eu não roubei. Será que não roubou? Será mesmo? Vamos fazer um retrospecto, cada um à sua maneira. Vamos pegar essa história que eu falei do Rabi Levi, o grande comerciante. Chegou confiante diante do rabino, sabendo que a sua causa era justa e que ele tinha direito de reivindicar aquela mercadoria, e saiu de lá como o quê? Como ladrão. É lógico que ele tinha restituído, mas ele negou o direito a uma pessoa que realmente tinha direito, a ponto do tribunal divino dar uma sentença: não, você vai ter que pagar tudo isso aí. Você está restituindo alguma coisa? Você foi roubado, teve algum prejuízo? Roubado, não vou usar essa, porque como tivemos alguns eventos, podem as pessoas: ah, fui eu, então foi o meu caso. Não, mas se você teve algum prejuízo recentemente,
puxa, não deveria. Será que você não foi momentaneamente feito de escravo e tem que restituir a conduta imperfeita do passado? Será? Qualquer transgressão que nós cometemos, o juiz, o grande juiz, pode achar justo nos vender por um tempo, para nós pagarmos essa conta. Puxa, mas isso é muito mal. Então o juiz é punidor. Não é punidor. O juiz não está para punir indiscriminadamente, assim como um pai não coloca o seu filho de castigo porque ele quer. O que o pai deseja, assim como o grande juiz deseja, é que você se eleve. E aí, imagine que o grande juiz tem uma posição elevada para você, mas para você chegar nessa posição, você tem que estar com a ficha limpa. Então o que ele faz? Olha para a sua ficha, tem uma restituição aqui, então ele age de maneira que você possa restituir aquilo que está lá na sua ficha, para que você possa se elevar. Então, ao invés de reclamar da sua escravidão, olhe para o fim do período e saiba que você vai estar elevado. Só que isso é difícil, porque quando a gente está em escravidão, a gente está em escravidão mesmo. É sofrimento, é dificuldade. Existem os seus percalços, até que seja restituído centavo a centavo. O que Yeshua fala? Yeshua diz: se alguém tem alguma coisa contra você e está indo no tribunal, corre atrás dele. Tenta fazer um acordo, pede desculpa, dá o seu jeito, porque se ele chegar no tribunal divino, se ele chegar no tribunal, você vai pagar centavo a centavo. Gastou demais? Ajuste. Pague os seus devedores. Cometeu pecados? Verifique, restitua, peça desculpas. Haja dessa maneira. Por quê? Eu vou ler por quê aqui, para dar aval ao que eu falei. Vamos lá em Mishlei, Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem se ressinta de sua reprovação, pois Adonai corrige aquele que ama, como um pai se deleita em seu filho. Eu vou ler de novo: não despreze a disciplina de Adonai. Quando sobrevier sobre você uma restituição, não fica zangado não. Paga com alegria, porque é melhor cair na mão da Eterno, que nos faz restituir o que nós cometemos de erro, do que cair na mão do ímpio, porque podemos restituir pelas mãos da Eterno, e aí é bom, apesar de ainda ser uma restituição, é mais fácil, mais pacífico, é mais garantido. Ou o Eterno pode dar na sua causa para o mal efetuar a sentença. Depende de como você anda. Vamos ler mais um, que torna isso tudo que eu falei um pouco mais profundo. Mishlei 20, 30. Esse é bom. Golpes e ferimentos eliminam o mal. Sim, a surra limpa o mais íntimo do ser. Golpes e ferimentos eliminam o mal. Sim, a surra limpa o mais íntimo do ser. Esse versículo Eterno deu para minha esposa, eu achei bem pertinente com esse ponto específico da Paraxá. Só que a surra, ninguém gosta de receber, mas ela limpa o ser também. Assim como o mikveh limpa o ser, a surra também. Você pode escolher o jeito que você vai. Eu sugiro o mikveh, mas cada um escolhe o caminho que deseja. E pode ser pela surra também, tão eficaz ou até mais eficaz que o mikveh.
Porque eu tô lendo isso. Compreenda que a restituição é uma grande bondade do Eterno, e faça a sua restituição, porque segundo os nossos sábios, no tribunal divino, há como se fosse uma grande fila, e as causas estão sendo julgadas constantemente. Se a sua causa chegar na mão do juiz, e ele der a sentença, o mal pode pedir para executar a sentença, e aí pode não ser tão agradável quanto a possibilidade de restituição. Em contrapartida, se enquanto a fila está andando, você pega essa questão, pede perdão à pessoa, quando chega essa causa para ser julgada, chega na mão do Todo-Poderoso e fala: não, isso já foi resolvido, caso encerrado. Ah, mas como? Ele já fez chuvar. Verifique, e vai ver que você já fez chuvar, está tudo resolvido. Então tem duas maneiras de resolver: uma, deixar a sentença correr, ou outra, buscar a restituição. Compreendem isso? Quando eu termino essa parte, essa primeira lição, é preciso automaticamente olhar para o passado, não agora, mas olhar para o passado, ver o que está acontecendo, ver as situações atuais. Será que isso, essa coisa que às vezes aconteceu com você, ou aconteceu comigo, essas dificuldades, não são uma restituição de alguma coisa? É uma pessoa que fala mal a beça de você, age contra você e faz um lachon hará, e você fica chateado. Mas por que? Eu nunca fiz nada para ela. Talvez para ela não, talvez para outra pessoa sim. Então é justo, é a restituição. O problema da restituição é que, segundo a palavra, são 2 vezes mais, e dependendo pode ser um pouco mais, mas é justo. Vamos ajustar os nossos caminhos para que não seja necessário uma restituição. E depois da restituição vem a segunda lição: liberdade. Vamos ver 21:5. Já lemos, mas vamos ler novamente. Mesmo assim, se o escravo declarar: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, por isso não desejo ser libertado, o Senhor deverá levá-lo diante de Deus, e ali junto à porta. Vamos parar e pensar. Um escravo chega, depois de 6 anos de serviço, chega o dia dele ser liberto, e ele fala: não quero não, quero ficar aqui o resto da minha vida, quero servir ao meu Senhor o resto da vida. Por que ele faz isso? Por que ele toma essa atitude? Por que um escravo deseja continuar sendo escravo? Porque é mais cômodo. Nós já falamos sobre isso há um tempo atrás. Ser escravo é muito cômodo. Você só precisa trabalhar e a comida vai vir, você vai ser bem cuidado, você vai ter leis ali para te proteger, porque os escravos tinham leis para proteger. Você não precisa ter responsabilidade com a sua vida, você apenas serve, obedece ordens pura e simplesmente. Você não tem nenhuma responsabilidade com a sua vida, você não tem nenhuma responsabilidade sobre a maneira com que você está se conduzindo, porque você é um escravo. Então, você chega: quero ficar aqui. Por quê? Porque arrumou uma esposa, porque a casa do seu senhor é confortável e o seu senhor é legal. Então você se faz de escravo e se permite isso. É uma escolha, e muitos de nós fazemos essa escolha. Muitos de nós. Toda vez que uma pessoa conhece o que é certo e não faz porque é muito difícil, escolheu ser escravo. Sempre. Não, isso é muito difícil, não dá para eu cumprir, não dá para eu fazer. O Eterno me pediu tal coisa, mas não dá, não é o meu nível agora. Escolheu ser escravo. Está livre e não sai, como um passarinho que não sabe voar. Decidiu ficar. Por quê? Porque se encantou pelas coisas do mundo, porque se encantou pela sua esposa,
pelos seus filhos que foram dados no cativeiro. E aí esposa e filhos compreendam as coisas do mundo, riquezas, honra, status. Já vimos isso acontecer várias vezes. Às vezes as pessoas leem a palavra, compreendem a verdade, mas são muito alto em suas posições e não desejam largá-las. Outros acham muito difícil, outros acham que não conseguem fazer e decidem não servir ao Todo-Poderoso. Saibam que vai ser uma vida de escravidão. Você acha que vive, mas não vive. Você acha que é livre, mas não é. Acha que é dono do seu nariz, mas não é. Porque a vida que o Eterno pediu para você e para mim é uma vida de responsabilidades, onde a cada dia você vai decidir o que você vai fazer. E se você não tomar essa decisão, se alguém te impor, não vale. Tem que ser uma decisão pessoal. Você tem que decidir: eu quero fazer isso, eu quero servir o Eterno. Eu levanto com sono, lavo o rosto e faço o meu serviço. Isso que tem valor para o Eterno. Não acordar a pulso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Compreendem? Quem decide ficar e ser escravo ganha um símbolo: ter a orelha transpassada. E o que é a orelha transpassada? A orelha transpassada, na verdade, ela é citada novamente lá em Jeremias 2, 13 e 14. Vamos ler. Jeremias 2, 13 e 14 diz o seguinte, prestem atenção: pois meu povo cometeu dois males. Eles me abandonaram a fonte de água viva e cavaram para si cisternas perfuradas, incapazes de reter água. Israel é um escravo nascido em sujeição? Se não, por que foi aprisionado? O que é o furo na orelha? O furo na orelha é para mostrar que as palavras do Eterno, dizendo que nós fomos libertos do Egito, entraram como uma cisterna rota e vazaram pelo furo, pelo buraco. Não compreendemos o que o Eterno nos deu. Então, aquele que não compreende, fura a orelha como uma cisterna rota, não te deixa a água fluir, passar. E a orelha, assim como ela deveria captar o som e jogar para dentro, ela fica com um buraco onde as instruções vazam. Na verdade, não é nada mais, nada menos do que fazer o físico mostrar o que já está acontecendo no espiritual. Que o Eterno disse que nos libertaria da terra do Egito e ele decidiu ser um escravo. Por isso, ele diz aqui: virou aqui a página. Israel é um escravo nascido em sujeição? Se não, por que foi aprisionado? Ele está dizendo: mas eles são escravos? Não, permitiram-se ser escravos, assim como nós permitimos ser escravos. Não podemos abandonar o manancial de água viva, por mais duro que isso possa parecer. Temos todos nós que tomar, e eu já falei isso várias vezes, mas eu repito mais uma vez: é preciso tomar as rédeas da vida e a responsabilidade dela e colocá-la em prática na sua vida. Obviamente, isso vai te custar um preço muito alto, mas é o preço da liberdade. Qual é o preço da liberdade? O preço da liberdade é conseguir o próprio pão diante da terra, é batalhar, é trabalhar, é repreender os seus filhos na maneira com que você acha que deve seguir o caminho da terra. Isso é não ser um escravo, mas isso não é obrigatório. Nós desejamos ou não isso. Depois da escravidão, o Eterno nos dá a possibilidade de escolher. Espero que todos nós venhamos a escolher a liberdade.
Todas essas coisas estão mostrando como o Eterno trabalha. Primeira, está dizendo que o Eterno vai fazer justiça, vai fazer com que o seu povo restitua, pague as suas contas, quando erra, peça perdão. A segunda, vai dizer que depois que ele erra, ele tem que decidir retornar pelo caminho certo, o caminho de serviço ao Eterno. E agora vamos à terceira. A terceira coisa está em Shemot, não anotei. Ok. Bom, daqui a pouco eu acho o verso. Que diz o seguinte: quando há uma morte que não é intencional, o Eterno definiu aquela sentença, e aquele que matou sem intenção pode fugir de uma cidade refúgio. E o que isso nos ensina? Nos ensina que a matemática divina, ela vai agir sempre, inclusive matando alguns dos transgressores. Tem uma história no Talmud que diz que haviam dois homens. Um deles está trabalhando no campo com uma outra pessoa e acaba sem querer matando essa pessoa. E ele foge. A ferramenta se solta e ele acaba matando a pessoa. E o outro matou intencionalmente. Foi lá e matou uma pessoa. E os dois fogem e se encontram na estalagem. E aí o que matou sem intenção está subindo uma escada, e o que matou com intenção está passando por debaixo. Então a escada se rompe, o de cima cai sobre o de baixo e o mata. E aí o de cima que caiu, matou sem intenção. O que ele vai ter que fugir? O que ele vai ter que fazer? Ir para uma cidade de refúgio, porque ele matou sem intenção. Então ele vai cumprir a pena do sujeito que ele matou lá e ninguém viu, sem intenção. Ele vai cumprir a pena. O Eterno definiu essa pena, ele vai cumprir, porque agora ele matou de novo, sem intenção, na frente de todo mundo. Então ele agora tem testemunhas, ele precisa fugir. E o que passou por debaixo da escada e matou com intenção, qual era a pena dele? Ser morto. Foi executado. A justiça vai ser feita, como eu falei, porque queremos a nosso favor ou não, mas vai ser feita. Então qualquer um dos atos, aqueles 50 centavos a mais, aquele valor a mais que te deram de troco, e você percebeu e não devolveu, vai ter que pagar. Ah, mas é 50 centavos. O tribunal divino não trabalha com volume, trabalha com a intenção. Então se você viu e não devolveu, vai ter que pagar. Compreendem? Isso pode ser muito bom, porque ao contrário também é verdadeiro. Se alguém toma de você, saiba que a justiça divina vai estar no encalço dele, mas é difícil também, porque se você comete algum erro, a justiça divina também vai ser feita, independente do que nós temos. Inclusive existem algumas penas de morte que a pessoa era julgada e condenada, e a pena era execução pelas mãos dos céus. Condenamos o sujeito à morte, ele cometeu um crime, condenou ele à morte, deixa ele livre, o Eterno pega ele. Para você ver a confiança e a certeza de que vai ser cumprido o que o Eterno definiu. Compreendem? Isso também nos dá uma lição, porque às vezes aquela questão de fazer justiça com as próprias mãos, não, eu vou fazer, e aquela pessoa tem que consertar o seu erro,
isso e aquilo. Cuidado, muito cuidado. Porque se você definiu no seu julgamento pessoal que a pessoa deve restituir X, e o Eterno definiu que aquela pessoa deve restituir menos, a diferença entre a sua sentença e a sentença que o Eterno deu vai ser cobrada de você, porque você não é juiz, nem eu sou juiz. Então o Eterno pode achar uma intromissão, pode achar um crime da sua parte, fazer a justiça com as próprias mãos. Imagine que uma pessoa vai e cometa um crime aí na rua, e você sabe quem foi, e você resolve fazer justiça com as próprias mãos. O que vai acontecer? Você vai preso também. E assim também com o Eterno. Então tem certas situações que o ideal é deixar o Eterno julgar, para a gente não incorrer no erro de ser ou brando demais ou rigoroso demais e não pagar aí essa diferença. Eu acho que eu achei. Acha que achou? Por favor, diga para mim. Shemot 21, 12. 21:12. Acho que é isso mesmo. É isso. Toda. Vou ler. Quem atacar uma pessoa e causar-lhe morte deve ser executado. Se não foi premeditado, mas um ato de Deus, então eu lhe designarei um lugar para onde ele pode fugir. Então tem um ato de Deus aí, uma definição de Deus. Morreu, esse cara vai cair na cabeça dele. Percebe? Nós que amamos o Eterno e o servimos, temos que ter isso diante dos nossos olhos. Que isso é um ato, que existe a matemática divina, que está encaixando todas as coisas. E a justiça vai ser feita. Porque ninguém vai poder chegar diante dos céus e chegar Eterno, não valeu não porque foi injusto. Nada é injusto. Agora vamos para a quarta lição, que está em 21:13. Que diz o seguinte: perdão, 21:16. Quem sequestrar alguém deverá ser executado, independente do fato de a pessoa ter sido vendida ou ainda permanecer em sua posse. Essa é uma lição difícil. E o que ela diz? Assim como o Eterno, Deus Todo-Poderoso, não tira o livre-arbítrio das pessoas, assim é proibido sequestrar alguém, ou seja, tirar o livre-arbítrio dela. E aí você entenda sequestrar como um ato realmente criminoso que a gente vê, ou envolver a pessoa de uma com certa astúcia que ela não consiga tomar suas decisões, retirar o livre-arbítrio. E isso é feito? É feito. Bastante. Os pais às vezes fazem isso com seus filhos, o marido às vezes faz isso com a sua esposa, a esposa às vezes faz isso com o seu marido, quer dizer, o envolve de uma certa maneira, com um certo jogo, usando sentimentos e palavras e um monte de coisa, e retira da pessoa o livre-arbítrio. Sequestro. Não pode. Pena. Execução. Morte. Então temos que ter cuidado. Não podemos avançar muito. Somos casados, para o Rocher, mas cada um tem que ter a sua individualidade. Cada um tem que ter o seu momento com o Eterno. Cada um tem que ter o seu equilíbrio com o Eterno. A hora de fazer ou não fazer as coisas. Para não sequestrar, envolver a pessoa e obrigar a sua vontade, o seu livre-arbítrio sobre o outro. E sobre os seus filhos também. Não, vocês vão fazer isso. Isso é diferente de educar. Educar é uma coisa. Impor a sua vontade é outra. Educar pode, deve, é obrigatório. Impor a sua vontade, não. E existe uma diferença. Entendem isso? Isso é o sequestro. Retirar o livre-arbítrio da pessoa. E agora eu vou fazer a última lição. Está em 21, 24 e encerramos. Não vou continuar mais. E a última lição
diz o seguinte: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e contusão por contusão. Essa lei, muitos se baseiam nessa declaração para dizer assim: não, então toda a Torá ela não é justa e ela não pode ser seguida porque mão por mão. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo aqui é a restituição. É o que nós falamos de restituição. O Talmud cita uma história que é sobre o julgamento, que deixa claro como executar essa lei. Duas pessoas brigam, um é caolho, enxerga de um olho, e o outro tem os dois olhos. E o que é caolho fura, na briga, fura o olho do que tem os dois olhos, e o que tem dois olhos fica cego. Por essa lei, o que se devia fazer? Furar o olho do caolho. Mas se furar o olho do caolho, ele fica cego completamente, e a pessoa não ficou cega, ele enxerga de um olho. Então como é que isso poderia ser a justiça divina plena? Não é isso que a lei está dizendo. O que a lei está dizendo é que cada dano tem que ser pago. Olho, se foi um olho o problema, a restituição tem que ser do valor de um olho. Pé, o valor de um pé. Mão, o valor de mão. As coisas teriam o seu valor e a sua importância. Então é preciso restituir, para a gente não ficar com a falsa impressão de que todo mundo saia furando o olho do outro, saia cortando a mão do um. Não, estica aqui, eu vou cortar teu pé. Não é nada disso, é restituição. Restituição. Essa é a lei. E toda restituição, ela sempre é justa. Não adianta reclamar, ela é justa. Então, se vem uma restituição para você, saiba que ela foi muito bem pesada, muito bem medida nos céus para chegar até você. Então, aceite-a de coração. Eu vou terminar, eu não vou avançar mais, porque já estamos passando da hora, mas a Torá, ela é como um retrato falado de Hashem, da inteligência do Todo-Poderoso. Não leiam as leis como sendo leis para o escravo, não leiam dessa maneira, porque é diminuir muito a Torá. Essa é só uma das facetas. Se lermos dessa maneira, a gente acha entediante, porque não temos mais escravos, então para que estudar essa lei? Não, mas também não temos mais templo, então para que estudar as leis do templo? Não temos mais um monte de coisa, não temos a possibilidade de dar chibatada nos outros, na medida da punição, então não vamos ler nenhuma lei que tenha isso. Ah, mas também não podemos matar mais ninguém com o pé na capital, então não vamos ler mais nada. Não é isso que o Eterno está falando. O que o Eterno está descrevendo é a maneira com que você e eu vamos ser julgados, nessa mesma balança. E aí precisamos estar com isso bem encaixado. Senão, a gente passa e são letras vazias. Amanhã eu vou te perguntar sobre a lei dos escravos, ninguém vai saber responder. Por quê? Porque não tem uso, dia a dia. Mas se eu perguntar por restituição, vocês vão entender o que é. O que é fazer o serviço de 6 anos, depois sair vivo, vocês vão entender. Não, isso é... Por quê? Porque é vivo, porque está na sua vida e você tem que estar se preocupando se você não está sendo vendido como escravo. A matemática divina, conhecer a matemática divina é mais importante do que conhecer as fórmulas matemáticas da vida. Muitas delas que dizem que a gente ia usar a vida toda, não usou, só usou lá naquilo para fazer a prova e depois não usou mais. Os professores que estão aí, por favor, não me deixem mentir. Jamais precisei usar algumas fórmulas matemáticas que aprendi, outras sim, outras não, mas isso pouco importa. As fórmulas da matemática divina, essas são aplicadas todo dia, o dia todo. Não há uma, não, essa aí tudo bem. Essa aí é para os escravos que moram não sei aonde. Todas elas têm conceitos espirituais profundos e descrevem o Eterno, a forma dele, como ele age. E se desprezarmos isso, jamais conheceremos a Deus. Jamais. Seremos como quem adora aquilo que não conhece, que
não sabe o que é, não sabe como faz. E se alguém perguntar como você agrada ao seu Deus, não sabemos responder, não conhecemos. A Torá é esse caminho, é esse retrato falado da inteligência divina.